Má notícia para o torcedor corintiano que contava com a chegada de Arthur. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem não quer a contratação do volante. Para completar, pai de Wesley causando com Grêmio e Cruzeiro antes do acerto com o Corinthians. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre o pai de Wesley com o filme Queimado. No Grêmio e no Cruzeiro já contei para vocês que Wesley e Corinthians têm tudo acertado. Salário e tempo de contrato para o empréstimo de uma temporada. O Al Nassr concordou com o pagamento de parte dos salários do jogador. Mas o pai do Wesley, seu Vladimir, que tem atuado como representante do jogador, causou problemas para ele no Cruzeiro e no Grêmio. Vamos contar essa história desde o começo. Wesley conseguiu a liberação do Al Nassr para ser emprestado para times brasileiros. E o primeiro contato aconteceu justamente com o Corinthians, que alegou que não tinha capacidade financeira para contratá-lo. A partir daí o Vladimir se acertou com o Cruzeiro. A operação estava praticamente alinhada, faltava apenas que o atleta chegasse para realizar exames médicos, mas a informação que se tem no meio é de que o pai do atleta foi ao Grêmio com a oferta do Cruzeiro. O Grêmio cobriu a oferta do Cruzeiro e o negócio com o Cruzeiro caiu. Acontece que esse mesmo expediente foi adotado no Grêmio. O tricolor gaúcho se acertou com o pai do Wesley, já dava o negócio como certo quando o pai do Wesley levou as propostas do Cruzeiro e do Grêmio pro Corinthians. O Corinthians acabou se acertando com Wesley, vai ficar com o jogador por empréstimo de uma temporada, mas não convidem o pai do atacante para um almoço no Rio Grande do Sul, pelo menos na parte tricolor da cidade, muito menos para um jantar lá em Belo Horizonte com a parte azul e branca da cidade de BH. Clima bastante ruim para o seu Vladimir. Ao menos o torcedor do Corinthians deve estar satisfeito com a contratação do atleta, que chega como o primeiro reforço para essa janela. Importante registrar que Wesley só poderá ter condição de jogar se o Corinthians se livrar de um transfer ban, que hoje gira na casa de 8 milhões de reais, referente ao não pagamento da compra de José Martínez, além de multas. São 3 multas por dívidas, por processos perdidos na FIFA, que totalizam mais 2 milhões de reais. Só para completar mais última, o Clóvis Henrique, que era o primeiro empresário do Wesley, também tem direito a 30% dos salários do jogador. E aguardemos cenas dos próximos capítulos para entender como é que essa história termina. E Arthur pode ou não ser contratado pelo Corinthians? Queria contar um bastidor importante. Fernando Diniz é o maior entusiasta da ideia. Ele está obcecado com a intenção de fechar com o ex-volante do Grêmio por entender que o Arthur tem tudo a ver com o seu estilo de jogo. O Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, encampou a ideia e tem trabalhado nos bastidores para convencer o Arthur a baixar sua pedida para que esse negócio possa acontecer. Já havia dito para vocês que o Arthur quer 100 milhões de reais por um contrato de 3 temporadas. A gente está falando de mais ou menos 2 milhões e meio de reais por mês. Mas na noite dessa quarta-feira, durante a live do canal do Nicola, entrei em contato e conversei com o presidente Osmar Stable e senti do presidente uma enorme resistência à contratação do Arthur. Segundo o Stable, o Corinthians passa por muitas dificuldades financeiras e tem uma série de prioridades antes de pensar no Arthur, cujo salário está completamente incompatível à realidade financeira. O presidente contou que hoje o Corinthians tem 1 mês de direitos de imagem atrasados e pretende quitar esse mês antes de completar o 2º mês de inadimplência. Agora no dia 20, o Corinthians tem que pagar o 2º mês de direito de imagem. Além disso, e antes de pensar em reforços, o Corinthians também vai precisar arranjar cerca de 10 milhões de reais com transfer bans. São 8 milhões para o Philadelphia Union pela compra de José Martínez e mais 2 milhões de reais em multas aplicadas por processos que o Corinthians perdeu lá na FIFA. Diante desse cenário e com a negociação de Wesley já sacramentada, Wesley, ex-jogador do próprio Corinthians, que hoje pertence ao Al Nassr e chegará por empréstimo, o Corinthians tem muitas outras necessidades antes de pensar no Arthur, cujo salário, na realidade financeira e na visão do presidente Osmar Stable, está completamente fora da curva. Pagar salários atrasados, pagar o transfer ban, fechar com Wesley, para depois, se o Arthur aceitar uma enorme redução salarial, pensar na contratação do volante, não sentir nenhum otimismo em avançar nessa história, apesar de o Marcelo Paz e do Fernando Diniz quererem muito contar com o ex-jogador gremista. E você, o que pensa sobre essa história, sobre as prioridades do Corinthians e as dificuldades financeiras? Use o espaço para comentário, para opinar sobre o que bem quiser. O Sandro Santa Cruz, o Fred Zaha, o Corinthians avançou nele, apura pra gente, tamo junto. Sandro Santa Cruz, vamos lá.
O Zaha é um jogador da Costa do Marfim que fez durante bastante tempo sucesso com a camisa do Crystal Palace. Já passou pelo Lyon, já passou por outros clubes. Ele pertence a um time turco e está emprestado há uma temporada e meia ao Charlotte FC. A tendência é que ele não fique lá nos Estados Unidos e não volte para a Turquia. Até por isso ele tem sido oferecido para clubes brasileiros. Corinthians, Internacional e Vasco receberam a sugestão dele. O Corinthians hoje não trabalha com a contratação do Zaha, tá? O Corinthians tem o Wesley como um reforço fechado. Falta apenas a questão do transfer ban. Depois eu quero falar sobre o pai do Wesley, que acabou arranjando confusão em clubes brasileiros. Falta a definição em relação ao Arthur. Arthur e Corinthians namoram sobre a possibilidade de um acordo. O Zaha, hoje, se for fechar com algum clube brasileiro, eu acho que ele tem mais chance de virar reforço do Vasco, que busca melhorias no elenco. O Zaha não é um jogador caro, 1.200.000 reais por mês, grande a chance dele ser emprestado. Eu acho que a partir daí pode pintar algum negócio, tá bom? Nicola, Samir Carvalho falou que o Corinthians recuou em relação ao Arthur. Dá para verificar? Até porque o Samir todo dia ele fala uma coisa diferente. Não dá para confiar nele. O Edmar, vamos lá, ó. Ontem vocês devem ter visto e lido sobre a entrevista que o Marcelo Paz deu à TV Bandeirantes. E lá ele deixou bem claro que há intenção, há um namoro, mas que o Arthur precisa entender a condição financeira do Corinthians, os transfer bans, os salários atrasados e esperar pelo pagamento das dívidas que o Corinthians tem para poder inscrevê-lo, tá? É possível que alguém do Corinthians tenha vazado ao Samir Carvalho que a negociação está difícil, como uma forma de mostrar para o Arthur, ó, Arthur, isso que você está pedindo não é viável. A primeira pedida do Arthur foi 100 milhões de reais em 3 anos. Você divide esses 100 milhões de reais por 39 meses, os 3 anos, mais o 13º de cada um dos anos, você chega a 2,5 milhões de reais. Isso o Corinthians já deixou claro que não vai pagar. O Marcelo Paz estava trabalhando com cifras bem inferiores. O salário menor nesse ano, subindo no próximo ano e se mantendo no último ano de contrato. Mas bem distante dos 2,5 milhões. É possível que, se alguém vazou isso para o Samir, tenha vazado para que o Arthur seja avisado que, olha, não vamos chegar nesse patamar que você pediu. E eu vou dar uma checada por aqui, se tiver alguma novidade, eu conto para vocês. Vou até mandar uma mensagem para alguém que é muito perto do presidente Osmar Stabile. Quer ver, ó? Se a pessoa me ligar, eu multo aqui. Boa noite. Tudo em ordem? Sabe se o Arthur pode mesmo ser contratado? Se a pessoa me ligar, eu multo aqui para ouvir, senão a gente responde por aqui, tá bom? Bora lá. Bom, vamos lá. Eu tinha mandado mensagem para uma fonte do Corinthians para perguntar sobre o Arthur. A pessoa estava dizendo que o Stabile, desde que assumiu, já pagou quase 150 milhões de reais em transfer ban. E aí a pessoa estava falando, imagina se o Corinthians tivesse à disposição esse dinheiro para contratar reforço. Daria para pensar e cogitar o Arthur, então. Mas a realidade hoje é bem difícil. Então, a menos que o Arthur se adeque à nova realidade financeira do Corinthians, não vai haver a possibilidade de contratar. E aí o que essa pessoa estava dizendo é o seguinte, como é que a gente vai trazer alguém para ganhar 2 milhões de reais por mês, devendo direito de imagem, devendo salário, devendo premiação, com dificuldade de pagar ajuda de custo de menino da base, tá? Esse número de 150, e depois até vou fazer a conta direitinho para ver se é isso mesmo, mas ó, só logo de cara são 40 milhões do Félix Torres, são 40 milhões do Rodrigo Garro, tem mais 40 milhões do Matias Rojas, são 120. Se tiver mais alguns picadinhos, é possível que tenha chegado nisso mesmo, né? Enfim, deixa eu mandar uma mensagem, vou ligar para o Stabile, ver se com o Stabile, não sei se o presidente atende, às vezes não, enfim, se a gente consegue alguma atualização também sobre isso. Perguntei sobre Memphis Depay, e essa pessoa também não estava muito otimista não, tá? Essa primeira pessoa com quem conversei, próxima do presidente. Agora eu estou ligando para o próprio presidente do Corinthians. Vamos ver se nos atende. João Freitas. O senhor vai bem? Alô? Tudo bem, é o Fran. Eita, cadê o presidente? Não tá aí? Puta, liguei errado, foi mal aí. Não, mas então, você tá atendendo o telefone errado aí, meu. Porra, você tá com ele.
Só para explicar o contexto. Bom, enfim, não vou dar muitos detalhes, senão. Mas acabei de falar com o presidente Osmar Stabile, tá? O presidente está bem pessimista em relação à contratação do Arthur, porque apesar do Marcelo Paz ter falado disso, de o Fernando Diniz ser um defensor da ideia, o Corinthians alega que não pode contratar o Arthur sem ter pago suas contas. Ele disse que tem um mês de direitos de imagem atrasados, tá? No dia 20 agora vence o segundo mês, mas que o Corinthians não vai deixar completar 2 meses. Então o Corinthians deve pagar nos próximos dias os direitos de imagem do mês atrasado, e aí vai ter de novo um mês de imagem atrasado, porque no dia 20 vence mais um mês de direito de imagem. Perguntei sobre o Wesley, ele falou que só vai falar sobre o Wesley depois que conseguir resolver o transfer ban. Então, qual é a ordem de prioridades no Corinthians? Resolução dos direitos de imagem atrasados, beleza? Resolveu, não está devendo mais nada para ninguém no Corinthians? Beleza. Vai se buscar dinheiro, 8 milhões de reais com o Philadelphia Union, pelo José Martinez, e mais 2 milhões de reais por multas de derrotas na justiça lá na FIFA que o Corinthians teve. Então, paga-se as contas com os jogadores, zerou as pendências, vai buscar grana para o transfer ban. A partir daí, o Corinthians vai começar a trabalhar pelos reforços. Tem um acordo fechado com o Wesley, o presidente não quis confirmar, até para não criar essa situação ruim, mas essa informação do Wesley eu tenho, de que está fechado. E em relação ao Arthur, a negociação está distante, tá, pessoal? Sendo bem sincero, depois de ouvir o presidente, estou para dizer para vocês que não dá para estar otimista em relação ao Arthur, não, a menos que ele aceite baixar bastante a sua pedida. Perguntei também sobre Memphis Depay. E aí o presidente disse que o Corinthians fez uma primeira proposta, não recebeu a contraproposta de maneira oficial, mas já chegou aos ouvidos do Corinthians a contrata que o Memphis fez. Definitiva, mas sabe quando, estamos trabalhando por esses números aqui. Enfim, não dá para dizer que o Corinthians tem uma definição sobre o que vai acontecer com o Memphis, as tratativas estão acontecendo, tá? Também perguntei sobre name rights, e as conversas com a Caixa seguem, tá? Mas ainda não tem nenhum avanço, tá? Então, o name rights também é outro assunto que está sendo tratado lá internamente. Beleza? Combinado? Bom, já conversamos com o presidente do Corinthians. Se tiverem mais perguntas, a gente tenta buscar por aqui. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do Corinthians nesta quinta-feira, agitada com muito mercado da bola para vocês que gostam do nosso conteúdo, do nosso canal. Não esqueça de sentar no like. Um grande abraço para vocês. É muito importante mesmo, valeu? Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando por aqui. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Fui.